tarde, pessoal. Nós vamos começar, então, a nossa palestra, né, de controle biológico de pragas e sustentabilidade. A câmera da nossa palestrante não está funcionando, né, mas isso não vai impedir dela dar a palestra para vocês. Eu vou apresentar a nossa palestrante de agora à tarde, na nossa última palestra. É a Dagmara, né? Ela é bióloga pela Faculdade São Luís de Jaboticabal, fez especialização em educação ambiental pela mesma faculdade, é mestre e doutora em entomologia pelo nosso programa da USP de Ribeirão Preto. Durante seu doutorado, ela fez estágio sanduíche na Rutgers University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela fez pós-doc lá na Unesp por um tempo e atualmente trabalha na empresa ProMIP. Então, eu vou passar a palavra para ela. Aí, Dag, você fica à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A turma é sua. Muito obrigada, Isa. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer toda a comissão organizadora. É um prazer estar aqui participando do curso, que uma vez que eu também estive aí do outro lado, também organizando. É um curso que eu gosto muito pelo propósito que tem, né? De chegar aos graduandos, que serão nossos futuros cientistas do país ou fora do país, né? E levar um pouco da entomologia, principalmente para os que ainda não têm muito contato. É muito gostoso e, ao mesmo tempo, nos dá esperança que a gente conquiste aí novos entomólogos. E assim, então, eu gostaria de iniciar falando um pouco da proposta que vou compartilhar a tela aqui. Aí vocês me falam se vocês estão conseguindo. Tá dando certo? Ainda não apareceu para a gente. Tá. Agora sim. Agora foi. Tá ótimo. Então, eu me propus a falar um pouquinho sobre controle biológico e sustentabilidade. É um tema que eu trabalho já há muito tempo e a gente... E falar um pouquinho sobre esse tema é muito gostoso, porque é um assunto que, se a gente parar para conversar sobre, na verdade, a gente precisaria de muito mais disponibilidade de todo mundo. Porém, me propus a trazer alguns itens e algumas discussões, levantamentos ou pontos de interrogações que possam contribuir para a curiosidade de vocês, né, que estão participando do curso. E também, no final, eu me coloco à disposição, se a gente quiser abrir para um bate-papo e a gente conversar um pouco a respeito. Bom, então, para falar sobre o controle biológico, a gente volta lá um pouquinho, né, nas definições, né? Então, a gente sabe que a entomologia, ela, por definição, né, ela é uma palavra que vem do grego, entomon, né, que quer dizer inseto, e logos é estudo, ou seja, então, nós estamos conversando sobre o estudo dos insetos, uma ciência que envolve, em todos os seus aspectos, com a natureza e a relação com o homem, né? E a entomologia, ela está inserida dentro da entomologia geral, né, como um dos campos de estudo, assim como nós temos também a entomologia médica e a entomologia veterinária. E a entomologia agrícola, ela é uma ciência que, principalmente para um país nosso que é tão envolvido com a agricultura, hoje, cada vez mais a gente busca inovações e formas de
fazer com que esse estudo nos possibilite desenvolver uma tecnologia que leve ao patamar que todos nós gostaríamos, que é realmente a sustentabilidade, né? Pensar que nossos recursos de ontem, de hoje, também sejam disponíveis para as futuras gerações. E assim, a entomologia agrícola ela tem estudado os insetos associados às plantas cultivares, né? E essas plantas, a gente é interessante a gente entender que nós temos até mesmo pelo nosso ambiente, pelos nossos recursos que o país oferece, nós temos uma ampla variedade de culturas hoje, né, cultivadas, tanto em larga escala como em condições familiares, né, que são as produções familiares. Porém, é importante a gente entender também aquelas que agregam maior valor de produção. E segundo um dos últimos levantamentos do mapa, ainda a gente continua com a soja ocupando o primeiro lugar nesse patamar, depois vem a cana-de-açúcar, o milho e o café. E demais culturas também não menos importantes, porém, em valor de produção, considerando importação e exportação, são os que mais agregam, têm agregado valor economicamente falando. E pensar que nós temos essas culturas que demandam áreas extensas de produção, né? Oi? Eu já, já passei. Eu compartilhei uma janela. Eu vou, eu vou compartilhar, então, a tela inteira, pode ser? Tá bom. Vocês querem que eu inicie de novo? Ah, então tá ótimo. Não, então, perfeito. Se deu pelo menos para escutar até aí, tá ótimo. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Foi? Isso, agora foi. Perfeito. Qual slide que vocês estão conseguindo enxergar? O que tem o gráfico de pizza. Isso, então foi onde eu comentei com vocês que hoje nós temos. Oi? Colocar no modo apresentação lá embaixo, tem como? Não. Foi? Meu Deus. Eu não sei se a minha internet está um pouco lenta. Eu vou interromper. Porque dessa forma de apresentação, a gente não pode abrir a tela inteira, não. Porque senão fica parado em um slide só. Aí tem que Tá, então apresentar eu sem aumentar a vou. tela. Tá, eu vou fazer isso então. Eu vou colocar na tela inteira e vou. Só um minutinho, vamos lá então. Tentar dessa forma. E agora como está? Ah, agora até aumentou. Agora acho que vai dar certo, não? Ficou melhor? Ficou assim. Tá ótimo.
Bom, então, como eu estava conversando, então a gente tem essas grandes culturas que hoje ocupam, né, extensa área de produção. E aí, muitas vezes, quando nós pensamos em soja, cana-de-açúcar, milho, principalmente a cana-de-açúcar, a gente que é da região de Ribeirão Preto, principalmente, a gente consegue ver um cenário de larga produção, de áreas extensas. Então, aí a gente pensa, né? É uma cultura sustentável ou não é, né? E aí, quando a gente passa aqui para o próximo slide, a gente entende... desculpa, que eu acho que pulou um aqui. Espera aí só um minutinho. Tá? Quando a gente quando a gente consegue entender hoje como está as porcentagens de divisão de áreas ocupadas para determinados avanços e recursos, nós entendemos que o uso tanto agrícola como pecuário, ele não ocupa hoje a maior área que nós temos disponível de terra, né? Então, hoje, o uso agropecuário, ele tem ocupado em torno de 30% de toda a nossa área. As demais áreas, elas estão sendo ocupadas pela vegetação, tanto protegida como preservada. E isso nos mostra que, se a gente pegar a evolução de produção agrícola no nosso país hoje, nós temos a cada ano evoluído para uma alta produtividade. Mas, quando a gente olha para uma figura dessa, a gente consegue enxergar que aonde então está ocorrendo a mudança de produtividade se a ocupação diária não tem sido tão significativa entre um ano e outro. Ou seja, logicamente, se a gente buscar, nós temos novas usinas, novas empresas se formando, porém, a ciência hoje avançou ao ponto de nós desenvolvermos, né, tanto variedades mais produtivas, estudo voltado para o solo, fornecendo maior riqueza em nutrientes para as plantas, isso também eleva a produtividade. O controle de causadores de doenças e danos às plantas. Então, toda essa tecnologia que está inserida dentro da área agropecuária tem feito com que nós consigamos desenvolver desenvolver o nosso sistema agrícola e, da mesma forma, ainda buscar a sustentabilidade, né? Então, usar dos nossos recursos, porém, sem desgastá-lo a ponto de futuramente a gente perder. Então, isso nos dá um certo conforto em relação, e também uma confiança em relação à ciência que nós produzimos hoje. E aí, quais são as limitações que nós temos hoje para a agricultura, né? Então, hoje, como eu adiantei um pouquinho, nós temos ali as variedades que são utilizadas, ou seja, pensando em variedades resistentes à seca, variedades resistentes a insetos causadores de injúrias e danos, variedades resistentes a incidência solar. Então, esse desenvolvimento da ciência para as variedades cultivadas nos traz aí, puxando a curva para uma maior produtividade. Ou, ao contrário, aqueles que ainda não conseguem utilizar dessa tecnologia, não conseguem fazer uso desse recurso, ainda têm dificuldade com produção. Outro fator que é hoje o objeto da nossa conversa são os insetos. Entender como está a dinâmica desses insetos no campo é muito importante. Plantas daninhas, doenças, stand, compactação de solo devido à movimentação de, principalmente, maquinários,
quando a gente pensa em rotatividade de cultura. Então, são fatores que eles acabam elevando a nossa produtividade ou diminuindo ela. Então, esses fatores são muito importantes para serem considerados quando a gente pensa em agricultura. E aí, o controle biológico, ele entra, então, como uma ferramenta que reforça o nosso objetivo de desenvolver uma cultura sustentável, porque, através do controle biológico, nós conseguimos que desenvolver inimigos, desenvolver, quando eu digo desenvolver, produzir inimigos naturais, para colocá-los num ambiente onde eles conseguem baixar a densidade de outros insetos que estão causando algum dano e manter isso dentro de um nível de equilíbrio. Então, o controle biológico hoje, ele é uma ferramenta que tem sido cada vez mais, e tem ganhado status não só a nível de Brasil, mas a nível do mundo, principalmente com as preocupações que nós temos hoje em relação à sustentabilidade. E o controle biológico, ele envolve tanto macro controladores como microcontroladores. Os macro, nós envolvemos aí parasitoides e predadores de forma geral. E os micro, nós envolvemos os agentes entomopatogênicos, ou seja, fungos, bactérias, vírus, até mesmo os nematóides. E aí, os insetos, eles são alvo de muito estudo. A gente poderia pensar, o controle biológico não é uma ferramenta recente, ela já existe há mais de 100 anos já sendo... Ela acontece naturalmente, mas como ferramenta, ela já é desenvolvida há muito tempo. Porém, o que permite ainda com que esses insetos causem danos e a gente tem essa preocupação com eles, né? Então, um dos fatores, dos 5 principais fatores, é que eles conseguem ocupar praticamente todos os lugares aonde há plantas. Ou seja, com exceção ao mar aberto, porque raramente encontramos insetos aí nesse ambiente, porém, eles conseguem habitar e se instalar em quase todos os lugares hoje. A capacidade de voo, né, de dispersão, o tamanho dos insetos, o exoesqueleto que eles possuem e a capacidade reprodutiva que é alta. Então, em relação ao tamanho, por mais que nós... aqui eu trouxe um exemplo de um coleóptera, né, que ele é um inseto na fase adulta muito grande, é um dos maiores, ficando em terceiro lugar, se a gente colocar aí alguns insetos, agora esqueci a família de um outro inseto que eu queria citar, mas que são os maiores insetos hoje encontrados, né? Uma larva desse coleóptera, né, desse escarabidide, ele chega a pesar mais de 100 gramas, ou seja, é um inseto muito grande, e que se alimenta de restos de árvores em decomposição, e esses insetos, por mais que eles sejam grandes, pensando também nos menores, que aí eu falaria de parasitoides, eles ainda possuem um tamanho que permitem, em relação a outros artrópodes, ocuparem de forma mais extensiva os ambientes. E também, inversamente, eles precisam, né, de uma quantidade desculpa, não inversamente, mas assim como seu tamanho pequeno, eles também precisam de uma quantidade de alimento muito pequena para conseguirem atingir a sua maturidade sexual. Isso é muito importante porque se a gente pensar que às vezes eles vão estar num ambiente que oferece muitos recursos, porém
em outros momentos eles podem estar em lugares que os recursos são limitados. E mesmo assim, muitas das vezes eles conseguem atingir essa maturidade sexual e alcançar o seu objetivo maior, que é deixar a prole. E também os microhimenópteras, por exemplo, como eu trouxe aqui abaixo na figura um tricograma, é um inseto minúsculo que mede em torno de 0,2 milímetros e tem uma capacidade de controle biológico enorme. Em relação ao exoesqueleto dele, ele permite hoje com que esses insetos se protejam, né, contra raios, contra adversidades do ambiente, evita com que esses insetos percam água e também a equidise deles quando eles precisam crescer, né, se desenvolver. Em relação à capacidade de voo, quando a gente pensa em dispersão desses insetos, se a gente pensar num lepidóptero, ele precisa alcançar um ambiente, ele pode alcançar o ambiente a metros de distância, como ele pode alcançar a quilômetros de distância. Isso através não somente da sua atividade de voo, mas ele se usa do vento, ele também pega uma certa carona com insetos maiores, no caso do tricograma é um exemplo muito típico, que a gente já tem até vídeos e fotos dele, aonde ele se aloja no lepidóptero e ele voa junto com esse lepidóptero, mas no sistema de carona, e ainda depois, após o lepidóptero fazer a oviposição, ele ainda parasita o ovo desse lepidóptero, né? Então, são sistemas que os insetos desenvolvem para conseguir atingir o seu objetivo principal, que é deixar a prole, de forma muito diversificada. O sistema de reprodução também é muito interessante quando a gente pensa nos comportamentos que os insetos desenvolveram para reconhecimento do ambiente e encontrar o seu parceiro sexual, a corte como uma forma de ganhar a fêmea, a utilização de comunicação química para atrair o parceiro sexual e também, e principalmente, a alta capacidade reprodutiva. Quando a gente pensa que uma única fêmea pode deixar 500 descendentes, é muita coisa, né? Se a gente pensar nos outros organismos que a gente convive no ambiente. E aí, a gente, pensando na agricultura, nós dividimos insetos em pragas, assim denominados, numa forma antropocênica de definição mesmo, ou seja, aqueles insetos que causam danos, os inimigos naturais, que controlam esses insetos pragas, os polinizadores, que têm uma contribuição essencial, né, para diversas culturas, e os insetos que ainda se alimentam de detritos do solo e fazem um serviço de aeração do solo muito importante. E as pragas, eu gostaria de destacar aqui para vocês as principais hoje, que realmente são muito estudadas e a gente tem procurado desenvolver tecnologias para controle delas. Os coleópteros, né, entram aí numa ordem da mais diversa, na verdade, né, e com o maior número de pragas. Depois os lepidópteros, os dípteras, os hemípteras. Também temos muitos problemas com isópteras, ortópteras, tisanópteras e himenópteras. Então, essas são as principais ordens hoje na agricultura causadores de prejuízos econômicos. E quando nós falamos em praga, um inseto ele só chega ao patamar de praga quando ele atinge um nível de dano à cultura. Enquanto ele está em determinada cultura e ele não causa nenhum dano,
ele ainda não tem esse status de praga. E hoje, na verdade, há uns 40 anos atrás, mais ou menos, nós estabelecemos o MIP como uma estrutura de não só de mudança de pensamento, mas como se virou uma chave, né, dentro da agricultura para um melhor planejamento do manejo da cultura que a gente precisa produzir. Então, nós precisamos de cientistas que trabalhem dentro da área da taxonomia, dentro de uma área agrícola, para eles identificarem quais são os insetos que estão presentes ali, porque, historicamente, a gente tem registros de muitos erros, áreas onde se tinha muitos inimigos naturais e, erroneamente, pensava-se que eram insetos pragas e foi feito um controle errado, tentando controlar um inseto que já era um controlador biológico. Então, a taxonomia ela é a base de sustentação para essa estrutura de manejo. Logo depois vem a amostragem. A amostragem ela é muito importante porque, através da amostragem, a gente consegue saber se o nível populacional desses insetos é importante, se eles chegaram a um nível de controle, e aí se há uma mortalidade natural para se fazer uso desse recurso também. E aí as técnicas de manejo, de acordo com os níveis que nós encontramos nessa área de danos, aí sim a decisão para controle químico, controle biológico, feromônio, manipulação genética, variedade resistente ou manipulação de ambiente. Então, essas são as técnicas, mas para se chegar nas técnicas, a gente precisa primeiro ter essa base já identificada e estudada. E todas essas informações compõem, assim, então, o chamado MIP, né, que é um manejo integrado de pragas, né, assim dito. E as pragas, elas são denominadas ocasionais ou secundárias quando elas raramente vão atingir um nível de controle, ou seja, a gente pode ter epizootias, né, então elas se mantêm no nível de equilíbrio, o inseto está ali no nível de equilíbrio, não causa dano, e de repente, por alguma desregulação do ambiente, algum recurso ou algum acontecimento leva a praga a aumentar a sua população e atingir um nível de controle. Mas, geralmente, nunca vai atingir um nível de dano econômico. E as pragas chaves, assim consideradas, são aquelas que constantemente têm uma frequência regular de nível de controle, porque ela está sempre acima do nível de equilíbrio. E essas são as pragas também que nós encontramos com maior frequência naquelas culturas que eu citei, que são que promovem a agregação de valor econômico hoje à agricultura, né? Que é a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o café e as outras, algodão, e assim vai. E os inimigos naturais, como eu disse, eles atuam buscando o controle dos agentes, dos insetos praga, e aí eles conseguem hoje comprovadamente serem efetivos na regulação dessas densidades, mantendo a baixa de dano econômico. E o controle biológico, ele pode ser, né, definido como controle biológico clássico, natural e aplicado. Hoje, nós temos mais em ação o controle conservativo, que é o controle biológico natural, e o controle aplicado, que é a fase de multiplicação, né? É a produção do inseto em larga escala para aplicação, liberação em campo. O controle biológico clássico, hoje, a gente praticamente não se vê mais.
O conservativo é a utilização de recursos, de manter os recursos que já estão na área e promover que aqueles inimigos naturais que podem fazer o controle dos insetos causadores de danos, eles sejam introduzidos nesse ambiente e, após a sua introdução, não há uma introdução não expressiva, mas sim para que, ao passo que ele vai se alimentando, vai se utilizando os insetos pragas para se alimentar e se reproduzir, ele vai aumentando sua população. Então, isso nos dá um tempo muito extenso para controle, né? E quando a gente pensa em culturas de alto valor agregado, agricultor nenhum quer esperar para que isso chegue no nível de equilíbrio, que pode demorar. Então, por isso que até hoje nós temos ainda um país onde o uso de agrotóxico é tão grande, né? Porque o agricultor muitos agricultores ainda têm uma preocupação muito grande, e eu entendo que isso é necessário, né? Em relação ao custo de produção e ao retorno disso para o bolso. E aí há, muitas vezes, nessa preocupação, eles determinam de forma errada como entrar com o manejo. E muitas vezes entram com controle químico, que não é errado. Hoje nós temos muitos produtos que são seletivos e promovem o controle do inseto praga sem atingir os inimigos naturais. Porém, talvez não seria o momento de entrar com esse inseticida químico, e sim de utilizar o agente biológico de controle, porque o nível ainda não era um nível de dano importante. E aí, os parasitoides, para a gente entender um pouquinho como eles agem, né, sobre os insetos praga ou seus hospedeiros, eles necessariamente, né, eles completam seu ciclo de vida no hospedeiro no qual ele parasita, e ele mata esse hospedeiro ou ele paralisa esse hospedeiro, e se usa esse hospedeiro como recurso alimentar e para desenvolvimento da sua prole. Somente na fase adulta que eles têm vida livre, os parasitoides. Então, durante a fase de ovo até pupa, eles se desenvolvem necessariamente utilizando o recurso do seu hospedeiro. E na fase adulta, eles se dispersam para encontrar novos parceiros sexuais e também para encontrar novos hospedeiros para parasitarem. E aí, um exemplo aqui que hoje é muito conhecido, não só no Brasil, mas mundialmente, é a utilização do parasitoide umbrapone, que é a Acotésia flavips. Esse parasitoide, ele é um dos mais sacramentados dentro do controle biológico hoje como efetivo, porque ele faz controle de um inseto que fica dentro da planta, ele faz uma galeria dentro da planta. Vou até colocar aqui no slide onde mostra isso. Esse é um inseto que a Acotésia flavips controla. É um inseto que ele se encontra, por exemplo, na cana-de-açúcar, né? E também podemos encontrar em arroz, mas pensando nas culturas de maior importância, é a cana-de-açúcar, né? E esse inseto, então, o inseto praga, ele faz a galeria dentro do pomo da cana-de-açúcar, e dificilmente um inseticida consegue atingir a fase larval, que é a causadora de dano à cana. E o parasitoide, ele tem, por percepção química, ele consegue encontrar quais são os pomos onde se encontram lagartas de Diatreia saccharalis, né, da praga, e consegue parasitar dentro dessa galeria esse inseto e promover, a partir daí, o controle biológico.
ele faz com que o inseto vai cessando a alimentação e, ao mesmo tempo, esse inseto se torna fonte alimentar para a prole do parasitoide que está se desenvolvendo no interior da hemocele do inseto. E aí, esse grande e extenso programa de controle biológico utilizando a cana-de-açúcar, ele em laboratório, o grande avanço que houve foi a utilização de uma dieta artificial, aonde essa dieta ela é produzida de forma líquida e depois ela seca e fica sólida. É inserido então ali dentro dessa dieta as lagartas, os ovos, dali eclodem as lagartas e ela vai se desenvolver dentro dessa dieta. Então, em um único pote eu consigo produzir em torno de 500 lagartas, das quais cada lagarta vai produzir em torno de 70 parasitoides. Então, dessa forma, se dá o controle, a produção massal desse inimigo natural tão importante. E o tricograma, ele é um outro parasitoide muito importante, não só no Brasil. Ele consegue fazer, hoje, controle de diversos insetos em diversas culturas, como soja, para anticárcia gematalis, Helicoverpa parmígera, algodão para Alabama e Helicoverpa parmígera, para milho, para Spodoptera frugiperda e Helicoverpa zeia e Helicoverpa parmígera, para cana, Indiatreia sacaralis, para brássicas, Protella xylostella, em tomate, tuta absoluta e Helicoverpa zeia. Esse inseto, o interessante no ovo do inseto praga, e naquele momento ele parasitando esse ovo, ele impede que o embrião se desenvolva, esse embrião vai morrer, ou seja, dano algum vai ser causado à cultura porque não tem início de alimentação de desfolha nas plantas. E aí, além da cotésia, nós temos também controladores de afídeos, como o Aphidius aereus. Temos controladores de grandes lagartas, como o Nigriceps, e temos controladores do mesmo gênero de cotésia, mas é uma outra cotésia congregata, onde o seu desenvolvimento interno e a pupação externa. Da família Trichogrammatidea, nós temos aí as espécies Preciosum, como uma das mais importantes, o Galloi e o Evanensis, como mais utilizados dentro do controle biológico. Temos também o Telenomus remus, que é um inseto bem interessante para controle biológico, porque se a gente pensar que alguns insetos colocam a postura sobreposta, ele precisa ter um ovipositor desenvolvido de forma alongada para conseguir atingir os ovos que estão escondidos sobre os ovos acima dele. E essa família, ela é muito importante por isso, ela consegue atingir esses ovos escondidos e assim fazer o parasitismo. Temos também Cecilionide, onde tem uns trisulcos basales, que é um controlador excelente para ovos de percevejo. Então, esses são alguns dos exemplos que eu queria trazer para vocês de parasitoides. Temos também os predadores importantes dentro da ordem Diptera, Coleóptera, Hemiptera, Hymenoptera, Dermaptera e Neuróptera, né? Dos percevejos, nós temos os antocóides, né, como espécie, os óreos, o gênero óreos, que ele promove grande controle de
de insetos pequenos, né? Então, assim, ele tem uma voracidade muito grande, consegue controlar um grande número de insetos. Nós temos a família Pentatômide, o gênero Podizos, principalmente para florestas, né, produtoras de folha de papel, utilizam desse inseto para fazer controle de lagartas brocadoras. Temos as joaninhas, né, que estão conhecidas e queridas principalmente por crianças, né, e elas são extremamente vorazes no controle de insetos. E os crisopídeos, que até a Isa, que está aí na comissão, trabalhou com eles um período, ela sabe o quanto esses insetos são vorazes e eles conseguem alcançar um ótimo controle devido à alta capacidade de predação que eles possuem. Também temos as formigas, né, que fazem um controle excelente, principalmente em árvores. As tesourinhas são conhecidas também muito, principalmente em ambientes residenciais, né? Nós vemos muitas tesourinhas, são insetos de solo, porém nós conhecemos principalmente a Doros, né? É muito encontrada em residências. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de insetos controladores e a forma como eles agem, né, sobre os seus insetos, sobre os seus hospedeiros, né, que nós denominamos praga, assim, quando eles atingem o nível de controle. E alguns atributos que nós consideramos importantes para que eles sejam eficientes são eles terem especificidade, ou seja, se eu libero um inseto numa área, eu preciso que ele atinja a praga-alvo, que ele controle a praga-alvo, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa em selecionar, em determinar a forma de manejo de uma determinada área. O sincronismo com a praga, ou seja, eu preciso saber quando esse inseto, se for um parasitoide de ovos, se o inseto está na fase adulta, para que eu faça a liberação no período onde ele vai encontrar os ovos disponíveis para ele fazer parasitismo. Se esse inseto ele tem um alto potencial biótico, né, de acordo com o ambiente onde ele vai ser inserido, a habilidade de sobreviver em períodos de baixa disponibilidade hospedeira, isso é muito importante porque, embora nós temos o controle aumentativo, que é a introdução massalmente de insetos numa área, é importante que esses insetos também sobrevivam e façam um controle natural na área, de forma mais sustentável, inclusive. E a população hospedeira, né, desses insetos, desses inimigos naturais, ou a ausência dela, ela tem, então, isso vai promover com que eles consigam estar ou não nesse ambiente de forma equilibrada. E boa capacidade de busca, sejam ela pela percepção química, pelo comportamento, como são. Cada inimigo natural tem um comportamento diferente, uma percepção diferente, e a gente tem que entender tudo isso para que consiga colocar a ferramenta correta, no momento correto, no ambiente correto, né? Então, isso são atributos muito importantes quando a gente considera uma produção massal e a utilização dele como um agente de controle biológico. Então, essas são algumas das sementinhas que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente pensar a respeito. É muito vasto, é muito diversificado, né, os assuntos que a gente pode tratar dentro de controle biológico. E então isso são algumas coisinhas que eu gostaria de trazer realmente e fico aberto para discussão, se vocês assim quiserem. Muito obrigada. Dag, tem duas perguntinhas aqui no chat. A primeira é a seguinte: já ocorreu de um controle biológico dar errado e chegar a ser uma nova praga?
o controle biológico, isso é bem interessante, e eu lembro uma visita que, quando eu trabalhava numa outra empresa, numa produção de cana-de-açúcar, foi feita essa pergunta também, quando o pessoal da Honda foi conhecer o laboratório e viu toda a produção massal que nós tínhamos ali, e eles perguntaram, nossa, mas vocês colocam esse monte de inseto lá na natureza, e se eles se tornarem uma praga? Então, assim, os agentes de controle que nós temos hoje, macro e micro controladores, para eles chegarem a um status de praga, quando a gente trata de parasitoide, eu não conheço nenhum relato. Não conheço e desconheço alguma forma de com que isso aconteça. Quando a gente fala de predadores, falando mais especificamente de pentatômide, precisa de um nível, uma densidade populacional muito grande para que isso ocorra. Ou seja, imagina um inseto como o Podizos nigrispinus, que está sendo liberado numa área de floresta. Ele pode se alimentar de insetos se houver insetos para ele se alimentar. Mas se a densidade for muito alta e ele perder esse recurso de hospedeiro, ele vai se alimentar da planta. E aí ele vai fazer puncturas na planta, se alimentar da seiva. Mas precisa haver uma densidade elevadíssima para ele alcançar o status de praga, porque essa alimentação dele, ela é num período de escassez de presa, e as puncturas que ele faz dificilmente causam danos. Então, assim, o controle biológico hoje é uma ferramenta muito segura. Desconheço algum inseto que tenha sido usado e tenha causado um efeito inverso. E quando a gente pensa em fungos, bactérias e vírus, aí sim a gente pode ter uma preocupação, pois ele pode, dependendo da densidade, a quantidade de microcontroladores, né, esses patógenos que nós colocamos na área, eles podem se multiplicar de forma na qual ele pode atingir inimigos naturais. Aí o efeito é o inverso daquilo que a gente gostaria. Porque já temos vários estudos mostrando que Metarrhizium, Anisopli, Bovéria baciana, que são fungos entomopatogênicos, são seletivos para a maioria dos insetos, porém, em alguns, eles não chegam a causar, não tem um poder nocivo, porém, pode retardar o desenvolvimento do inimigo natural ou diminuir a fecundidade do inimigo natural. Isso até um ponto é aceitável, mas dependendo ao nível que isso chega, pode se tornar um problema. Certo. E a próxima pergunta é a seguinte, Dag. Existe algum meio de controle biológico para formigas cortadeiras? Para a formiga cortadeira, olha, fungos, nós temos fungos que são controladores de formiga. Eu acho que eu tinha até uma figura de uma formiga colonizada por fungo. Fungo é um dos meios os quais a gente pode utilizar. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Dag, eu acho que o pessoal não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar vindo palestrar para a gente, por essa palestra excelente, gostei bastante, creio que o pessoal também. E é isso daí. A gente agradece o pessoal da comissão. Eu que agradeço demais, demais. Eu fico muito feliz e fico também disponível,
Se alguém quiser entrar em contato comigo, se tiver alguma questão, é sempre muito bom falar sobre entomologia e principalmente dentro de uma instituição onde eu fiquei tanto tempo ali, né, mestrado e doutorado. E muito obrigada mesmo pelo convite. Para mim foi ótimo. Que bom, ficamos felizes. Então, pessoal, voltamos amanhã às 10h45 lá no YouTube. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Dag. Tchau.